Olá, essa é a apresentação do trabalho da segunda avaliação de algoritmo estruturado do grupo Eltrio, em que fizemos um quiz de conhecimentos gerais, né? E nessa apresentação a gente vai falar sobre os elaboradores do projeto, a descrição do projeto, as perguntas do quiz, o código, né, os detalhes sobre ele, a tela inicial, as perguntas, a tela de acerto, a tela de erro, o fim do código e o fluxograma, né, que será explicado ao final. Bom, primeiramente vou me apresentar, eu sou a Lívia Lírio e eu sou um dos elaboradores do projeto, juntamente com o Matheus Vicente e do Rafael. Sobre a descrição do projeto. A gente fez um quiz de conhecimentos gerais para esse trabalho na linguagem português estruturado, na plataforma Visual G. Esse quiz se trata de 10 perguntas de conhecimentos variados, temas variados, né? Que para prosseguir o jogo você deve acertar as perguntas. No momento em que você erra alguma pergunta, o jogo é encerrado e seu objetivo é vencer esse jogo. Fica evidente que a inspiração do nosso trabalho foram os programas de auditório, que são presentes na nossa cultura brasileira fazem muitos anos, como por exemplo o Show do Milhão, né? E as perguntas são baseadas em temas como matemática, português, geografia e a indústria do entretenimento. Agora, passando para a explicação do código em si, após declarar as variáveis de resposta e acertos, a gente começa a preparar a tela inicial no nosso jogo, que te apresenta o quiz, te dá as regras do quiz e te dá a opção de prosseguir com ele ou não, se você quer iniciá-lo. Tudo isso foi feito, nosso código inteiro se baseia em estruturas condicionais, como se, e também temos o timer para tudo ocorrer num tempo pré-determinado. Caso você escolha não começar o quiz é encerrado nesse exato momento e o programa acaba. Caso você escolha prosseguir com o quiz, as perguntas vão ser apresentadas para você, juntamente das alternativas de resposta que você terá, e caso você acerte, será adicionado um ponto ao seu placar da variável acertos, e caso você erre, vai encerrar o programa, não antes de te dar sua tabela e falar que você perdeu. Se você conseguir chegar até o fim do quiz, você será parabenizado e o programa será encerrado. Bom, agora vamos passar para o fluxograma, que quem vai apresentar é o elaborador Matheus Vicente. Olá, eu me chamo Matheus, eu sou um dos elaboradores do projeto e eu tô aqui para começar falando sobre o nosso fluxograma. Como o próprio nome já diz, o fluxograma ele tem como finalidade descrever o fluxo da aplicação, o fluxo por trás de todo o código que envolve o programa. Bom, e o nosso fluxograma em questão, ele está repleto de condições de sim ou se não, porque toda a estrutura do nosso programa ela é baseada nisso. Como vocês podem ver no slide ao lado, que demonstra as primeiras perguntas, tá bem informado o caminho que o fluxo da aplicação segue. Desde a primeira pergunta, que é se o usuário quer ou não começar o quiz, que caso a resposta seja sim, o usuário é direcionado à próxima pergunta, e caso seja não, o quiz é encerrado e a tela de encerramento aparece para ele. E assim sucessivamente, basicamente são condições semelhantes enfileiradas uma ao lado da outra. E essas condições se seguem até o final da aplicação, que é quando chegamos na última pergunta, que caso o usuário acerte todas até aquela, quando ele acertar aquela, o programa é encerrado. Bom, agora que ocorreram as devidas apresentações do fluxograma, da estrutura do código, dos desenvolvedores e do objetivo e motivações por trás da estrutura do código, eu quero demonstrar para vocês, como vocês podem ver na tela ao lado, o funcionamento do programa na prática e um pouco dos detalhes acerca do código. Bom, eu estou com o Visual G aqui aberto, vocês conseguem ver. E, bom, vamos começar aqui pelas variáveis. É algo que a gente acabou não citando na apresentação de slide, mas eu acho que é importante para a gente entender a estrutura do programa em questão. Do programa inteiro só possuímos duas variáveis, que são as variáveis de acertos e a resposta. A variável de acertos seria o contador de acertos do usuário a cada pergunta que ele acerta.
a variável de acerto ela é acrescida de mais 1 até o total de 10, que é o valor máximo, já que só temos 10 perguntas. Logo no início do programa nós já definimos a variável de acertos como 0, porque antes da primeira pergunta não existe nenhum acerto. E enfim, e temos a variável de resposta, que ela é uma variável que varia, digamos assim. A cada pergunta, a variável de resposta ela assume um valor. É a variável que nós utilizamos para definir quais são as respostas certas para cada pergunta ao longo do quiz. Então, na pergunta 1, a variável resposta ela tem um valor, que seria o correto. Na pergunta 2, ela tem outro valor. E assim sucessivamente. Bom, agora que conhecemos nossas variáveis, vamos rodar o programa. Logo de cara a gente já vê aqui a tela de início, que explica as regras e se você deseja iniciar o quiz, sim ou não. Caso a resposta seja não, o programa é automaticamente encerrado e fim. Sendo assim, quando você executa novamente e responde que você sim deseja iniciar o quiz, entramos na primeira pergunta, que em caso de resposta correta, a tela assume cor verde, informa que o usuário acertou e passa para a próxima pergunta. Mesma coisa aqui, acertamos, cor verde, próxima pergunta. Já caso se responda erroneamente a pergunta, a tela fica vermelha, é informado para o usuário que ele errou e o placar é informado na tela com o valor atual da variável acerto. Que como houveram 2 acertos, 2 perguntas anteriores, ela assumiu o valor de 2, de 10 possíveis. Agora, rodando o programa até o final, para a gente ver como ele funciona por completo. Após o acerto da última pergunta, o programa ele entra numa tela de parabenização ao usuário por ter completado o quiz. E, enfim, encerra o programa com o usuário tendo acertado todas as 10 perguntas anteriores.